Essa gravação que a gente está fazendo se refere à primeira aula do curso básico da Filosofia de Fátima, que reúne filosofia clássica, a perspectiva da filosofia de Fátima e um debate sobre alguma ação social, já que a filosofia de Fátima foi fundada com o objetivo de estudar filosofia clássica e ter uma ação social sempre. Então, esses são os dois pilares da filosofia de Fátima. Eu tenho uma crença. Acredito na imortalidade da alma, na possibilidade de comunicação dos que possivelmente faleceram, etc. Essa crença é minha e partilhada por muitos membros da filosofia de Fátima. Mas a filosofia de Fátima funciona, por exemplo, na Espanha, apenas com o estudo da filosofia clássica e ação de solidariedade, como é falado em Portugal, e tem outras crenças e funcionam muito bem. Gostaria de falar que existe uma crítica de algumas pessoas dizendo que eu estou criando uma seita nova, sei lá, que absurdo a pessoa pensa porque não tem base. Eu não quero perder tempo por coisas que não tenham base de nenhuma. Mas eu professei durante muito tempo a doutrina espírita, que é linda, organizada, tem uma proposta maravilhosa, mas que eu precisei, a pedido da consciência espiritual Fátima, iniciar um trabalho que teria como missão reunir todas as religiões, ter o diálogo entre as religiões. E esse diálogo só seria possível com um tema, com uma base de conhecimento, que é a filosofia. A filosofia é a base do conhecimento de todas as ciências, de todas as religiões. Então, pela filosofia, passeando por vários autores e pensamentos, nós poderíamos conversar, dialogar com as religiões. Esse é o foco. Então, não trata-se de uma partição da doutrina espírita, para quem estiver vendo aqui no Brasil, que conheça a doutrina, porque também temos grupos de filosofia de Fátima no Oriente, no Japão, etc. Mas faz parte de uma ideia que não é original. Por exemplo, a própria doutrina espírita, como exemplo de construção de conhecimento, se você estudar Platão, você vai ver uma boa base do conhecimento inato, proposta de que nós já tínhamos o conhecimento e que esse conhecimento, assim que a gente esteja no corpo, a gente vai vendo e aprendendo. É uma perspectiva de conhecimento inato, partilhado por outros filósofos. Mas diferente do pensamento de um filósofo mais contemporâneo, mais próximo da gente, melhor dizendo, que é o John Locke, que ele acredita que nós somos uma tábua rasa, aonde em branco, vamos dizer assim, aonde a gente vai desenhando, escrevendo de acordo com as experiências. As experiências, o empirismo, é que faz o nosso conhecimento. Então, boa parte do que há de proposta básica na doutrina espírita é antiguíssima, vem do hinduísmo, do budismo e de outras perspectivas filosóficas e religiosas, tendo como original a proposta de Hipólito Leão Denis Rivail, de organizar aquelas perguntas que fizeram os espíritos para trazer um conteúdo bem sólido. Então, não trata-se sei lá, uma sequência, uma coisa criada a partir dele, em absoluto. A minha experiência pessoal religiosa não se destina a esse amplo e vasto conhecimento que é proposto por Fátima, unindo a filosofia clássica e a ação social. Gostaria de deixar registrado e claro para todos os que estiverem estudando. Eu professo a filosofia de Fátima e a minha religião é o outro. Porque se eu preciso ligar-me a Deus, que eu ligue fazendo bem ao nosso próximo. Começando em relação à aula, antes da gente estudar, eu vou fazer um exercício de 5 respirações. É um exercício onde eu vou recitar um mantra, tá? E vou fazer uma respiração para a gente aprender melhor. Por quê? Quando eu estiver respirando e recitando, vocês podem observar,
Eu vou retirar o ar dos meus pulmões, porque a ansiedade do mundo atual faz isso. A gente acaba colocando mais ar do que deve. E vou oxigenar o cérebro. Assim, condições de apreender as informações e aprender melhor. Tá bom? Vamos lá. Grato pela oportunidade de estudo. Com essas 5 respirações, nós facilitamos o conhecimento e o estudo. Não espere uma coisa completamente leve. Será clara, mas não deixa de ser relativamente trabalhoso, porque a gente vai servir de uma filosofia clássica, da perspectiva de Fátima, e trabalhar com ação social. Para o trabalho da filosofia clássica, a equipe da filosofia de Fátima, espalhada pelo Brasil, fez essa parceria, esse link com a Secretaria, deixa eu subir aqui, Secretaria do Estado da Educação de Curitiba, no Paraná. Então, é um material do ensino, é uma segunda edição do material do ensino médio de filosofia. Olha como o pessoal já está à frente, né, com os estudos. Então, o link para baixar vai estar no vídeo, tá na descrição do vídeo. E também um livro da Filosofia de Fátima, Perspectiva do Pensamento de Fátima, vai estar lá para baixar também. Tá? Estamos nos servindo desse livro, parece ser simples, mas não é. E na desconstrução desse pensamento, a gente vai regimentar a força, entender as coisas do mundo. As pessoas querem, em regra, passar um dogma, querem que você pense aquilo que a religião quer dar, querem doutrinar, fazer com que você seja uma manobra para o pensamento religioso, político, etc. Então, vamos aproveitar isso. Eu vou começar agora com essa apostila maravilhosa, que vocês vão adorar ler. E até a filha de uma amiga minha teve isso, é maravilhoso. E eu vou lendo e falando, e a gente vai depois partindo para os próximos assuntos. Vamos lá? Vamos estudar. Na página, deixa eu ver se ele mostra aqui a página 15 desse livro que citei, da filosofia, o título é Mito e Filosofia. Você sabe o que é mito? A diferença de um mito para uma coisa real? Então, ele fala assim, certa vez, li um livro do poeta Lucis Aragon, 1897-1982. E uma frase sua despertou minha reflexão. A frase era: o espírito do homem não suporta a desordem, porque não pode pensá-la. E várias perguntas povoaram meu pensamento. O que é ordem e a desordem? Ordem e desordem existem na realidade ou são representações do mundo criadas pelo pensamento, imaginação ou preconceito? O nosso pensamento vai tentar o tempo todo criar uma ordem para as coisas. Essa é a base do pensamento para que a gente tenha uma regular ideia. Um filósofo chamado David Hume vai falar sobre a importância do hábito, ou seja, de você se adaptar com algo para você ter uma qualidade de vida, que nós somos feitos de hábitos. E essa qualidade de vida é pela qualidade da saúde mental, porque tudo é uma referência. Quando você tem um hábito, quando você registra isso, porque a mente precisa organizar o tempo inteiro, você começa a ter mais tranquilidade. Porque você evita o tempo todo estar
Não é fazer coisas novas, mas você precisa ter uma base para as coisas. Observe que os jovens mais radicais precisam que os pais sejam mais conservadores, a fim de que mantenham essa radicalidade deles, essa coisa impossível. Então é necessário que haja um hábito. Eles só vão fazer aquilo porque sabem que tem para onde voltar. Não ter para onde voltar não é interessante, né? Então, a ordem e desordem vem desse pensamento, vem dessa ideia. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre mito, que é importante para a gente comparar com a Bíblia e outras representações míticas religiosas. Mas, no momento que o cérebro precisa da ordem, tudo que foge à ordem natural causa um clima ansiogênico e pode trazer questões emocionais a serem tratadas pela pessoa que a sente, tá? Então, essa é uma ativa. E ele vai assim na página 16, falando: ordem e desordem fazem parte da formação do senso comum das pessoas normais, independente se estudam ou não em universidades, e dos processos da razão, e a partir desses conceitos tratemos de efetuar uma avaliação social e histórica. Vivemos inseridos em certas ordens ou organizações sociais, políticas, religiosas, econômicas, as quais não dependem de nossa escolha. Pensemos, pode ser que não exista desordem, mas ordens diferentes daquele que costumamos pensar que seja a ordem verdadeira, uma razão imutável, que reina imperativa. Por exemplo, a civilização ocidental é diferente da civilização oriental. O sul da América e e o norte da América possuem culturas diferenciadas, ou seja, o mundo é culturalmente diverso e isso enriquece os contatos e as relações. É preciso aprender a conviver com essas diferenças para evitar confrontos, conflitos, guerras e sofrimentos. Ou seja, é na diversidade que o mundo se desenvolve, que a sociedade se desenvolve, respeitando a diversidade e sabendo que a ordem não é comum a todas as pessoas. Pode ser uma ordem particular e pode ser uma ordem que é compartilhada com outras pessoas. Assim também podemos pensar a origem do pensamento moderno ocidental. Uma ordem social que se construiu com elementos das mais antigas civilizações ocidentais e orientais. Entre a herança que os antigos como Sófocles, Aristófanes, Hesíodo e Homero nos legaram, estão os mitos, maravilhosas narrativas sobre a origem dos tempos, que encantam, principalmente porque fogem os parâmetros do modo de pensar racional, que deu origem ao pensamento contemporâneo. Os mitos são importantíssimos, porque as histórias eram contadas, não eram reais, eram histórias para que pudesse discorrer sobre a realidade, não é? Então, na ilha tal tem um ser de asa, de chifre, gigante, tem um Pégasus, tem uma cobra gigantesca. E aí isso se passava de pessoas a pessoas, ou iam para o centro daquela cidade para os filósofos ou sofistas, que seriam falsos filósofos, que iam passar, também interessados na questão do dinheiro, né? Que iam passar as informações para as pessoas. E aí, muitas dessas informações eram mitos. E o mito não é real. E a gente vai falar um pouco disso, vai construir essa ideia. É certo que as tradições, os mitos e a religiosidade respondiam a todos os questionamentos. Contudo, essas explicações não davam mais conta de problemas, como a permanência, a mudança, a continuidade dos seres, entre outras questões. Suas respostas perderam convencimento e não respondiam aos interesses da aristocracia que se estabelecia na polis. A polis é a construção da cidade, da estrutura que a gente conhece, né? Daí, muito derivado também da construção da ideia de política para cuidar da polis. Meus amores, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando uma religião, uma doutrina, um pensamento filosófico quer responder todas as coisas, ele já perdeu mérito para mim. Por quê? Porque quando você tenta responder todas as coisas, é porque você não tem certeza. A base do conhecimento está na dúvida. Quanto mais dúvida eu tenho, mais eu vou buscar saber. Ou você acha que na construção que a gente tem social, de mundo, de interesse, em todos os aspectos, vai responder todas as coisas? Claro que não. E se me responde todas as coisas,
Se eu tenho todas as respostas, eu não vou procurar em outro lugar. Logo eu vou ficar ali só fazendo aquilo que o seu rei mandar, que alguém disse fazer. Então, por isso a importância do estudo da filosofia clássica passada por Fátima. Dessa forma, determinadas condições históricas do século V e IV antes de Cristo, como o estabelecimento da vida urbana na polis grega, as expansões marítimas, né, a intervenção da política e da moeda, do espaço público e da igualdade entre cidadãos gestaram justamente com alguma influência oriental, uma nova modalidade de pensamento. Os gregos depuraram de tal forma que aprenderam dos orientais, que até parece que criaram a própria cultura de forma original. Olha que interessante. É o seguinte, eu fui para aquela ilha que falaram que tinha um Pégasus, e não tem Pégasus aqui. Logo, os mitos foram perdendo a força, não tinha mais interesse, né? A filosofia nasceu de um processo de superação do mito, numa busca por explicações racionais rigorosas e metódicas, condizentes com a vida política e social dos gregos antigos, bem como do melhoramento de alguns conhecimentos já existentes, adaptados e transformados em ciência. Então eu deixo de ficar acreditando no que os outros falam e eu tenho que ter algum senso crítico, racional, mas isso está existindo por quê, meu Deus? Qual é a razão de se existir? Qual é a razão de determinadas coisas acontecerem? E essa é a função. A filosofia foi se construindo dessa era mítica para um clima racional. Se você está agora estudando sozinho ou em grupo, o livro propõe alguns exercícios que são legais. Um é escrever uma frase objetiva, em seguida, você ou cada pessoa envolvida, né, dizer a frase que pensou. Se é sozinho, você lê em voz alta, para poder registrar no seu cérebro. Se houverem outras pessoas estudando agora, cada um fala aquilo que pensou de forma objetiva, tá? Pergunte se alguém entendeu alguma coisa que o outro leu. Olha, você leu aquilo, o outro entendeu o que você falou? Organize a classe em grupo, se for muita gente, né, para responder a questão: qual a importância da ordem na compreensão do mundo e no entendimento das relações humanas? Cada grupo irá formular uma resposta, ilustrando com um exemplo a ser encenado pelo grupo. A partir das apresentações, discuta a resposta. Você pega um pensamento, se vê se todo mundo entendeu, começa a fazer esses questionamentos sobre a ordem, e daí você vai falando sobre as respostas dadas. Existe uma ordem na comunicação. Eu estou emitindo informação para vocês. Vocês estão recebendo. Dependendo de como eu emita, vocês vão ter uma ordem de compreensão mais rápida ou não. E qual o sentido disso? Se eu for para o Japão agora, será que a ordem é a mesma? Se eu for para a Espanha agora, a ordem é a mesma? Desde a construção social, a construção de recepção dessa informação? É isso das questões que ele está trazendo para a gente, tá bom? Eu peço que todas as vezes que a gente terminar um módulozinho, vocês coloquem aqui na descrição desse vídeo que ele vai ser focado para estudando a filosofia de Fátima. Coloca, olha, um resumozinho, eu acredito que é isso. Aí você vai, que o vídeo vai ser um pouquinho longo, mais na frente eu acho que já é isso, sobre isso. Você vai deixando um pequeno resumo, porque isso vai ajudar você a compreender o que está sendo falado e ajudar outras pessoas que estudam no futuro a compreenderem isso aí, tá? Tem pessoas que esteticamente vão achar ruim essa imagem, o fiozinho aparecendo, mas é assim a casa de Fátima, simples. Peço desculpa se ferir você de alguma forma, a mim não fere. Muito bem, na página 17, fala sobre o mito de Édipo, que é um mito que foi contado por um filósofo chamado Sófocles. Esse mito também foi utilizado por um grande pensador moderno chamado Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, que utiliza, inclusive, esse mito para explicar alguns conceitos como a castração. Os mitos cumpriam uma função social moralizante de tal forma que essas narrativas ocupavam o imaginário dos cidadãos na polis grega, direcionando suas condutas. Na Atenas do século V, existia também um espaço para as comédias, que satirizavam os poderosos e personagens célebres, e as tragédias que narravam as aventuras e prodígios dos heróis. Observa bem,
Eles já zoavam os políticos desde aquela época. Era comum. E também tinham as tragédias que contam as vitórias realizadas náuticas. E eu fui em tal local e vi isso e aquilo, para difundir, perpetuar. A história pode ser também uma perpetuação dos interessados também, né? Pensemos nisso. Haviam festivais em que os poetas e escritores competiam, elegendo os melhores peças e textos. Estes festivais eram muito importantes na vida da polis grega. Era por meio destes eventos sociais que as narrativas míticas se difundiam. Muito diferente do que acontecia na Idade Média, onde está sendo revivido nesse período. Estou gravando isso em julho de 2020, onde o linchamento público, o cancelamento público voltou a toda força. Na Idade Média, era muito comum crianças e os idosos na praça verem alguém sendo linchado. E voltamos a fazer isso agora com qualquer ideia que a gente não concorda mais, né? O soberano, na época, olha que interessante, o soberano consulta o oráculo, e que era comum na cultura grega antiga. O oráculo afirma que seu primogênito, que o seu primogênito irá desposar, irá casar com a própria mãe e assassinar seu pai. O rei Laio, então, Laio manda que elimine o menino, mas a pessoa encarregada não cumpre a ordem e envia o menino para um reino distante, onde ele se torna um grande guerreiro e herói. Um de suas andanças, ele encontra um homem arrogante e o mata, chegando ao reino de Jocasta. Édipo se apaixona e a desposa, casa com ela. Anos mais tarde, Édipo descobre que ele próprio é personagem da profecia, e num gesto de desespero, arranca os próprios olhos e sai a vagar para o mundo afora. A profecia se cumpriu porque o rei se recusou a matar a criança. Olha que interessante. Isso não lembra a história de Moisés? Que colocou que ele ia assumir o reino, aí tiraram ele lá do reino, colocaram ele na cesta, foi criado contra a pessoa e depois ele voltou? Os mitos se repetem porque são histórias muito boas. São histórias muito boas. São como as histórias de Jesus, parábolas. Mas eram míticas, no sentido de que não eram reais. Era para ensinar um entendimento do real, mas não era real. As parábolas, tá? Antes que a pessoa comece a jogar aí tomate virtual para dizer que eu estou falando de Jesus. O pessoal está muito radical. Então, é uma história muito interessante, onde diz, olha, vai vir um menino, vai acontecer isso, e você tem que matar ele logo antes que ele te mate. Não foi cumprido, por não cumprir, isso porque o oráculo pediu. Gente, não acontece até hoje com as religiões de base africana, no espiritismo e outras espiritualistas, onde a função mediúnica não serve um pouco como oráculo? A crítica racional é que não siga tudo aquilo que aquele oráculo fala. Mas antigamente seguia. Até para ir para a guerra eles consultavam o oráculo. Então, o certo é que a mediunidade seja avaliada de uma forma mais criteriosa. Mas também não é dizer que todos são mentirosos, pô. É avaliar com o crivo da razão, da lógica e principalmente do respeito. Essa narrativa possui um fato moral. O alerta para os desígnios dos deuses, que não devem ser contrariados, e o percurso de Édipo, de ter vencido a esfinge e decifrado seu enigma. Seu destino não o poupou, contudo, um novo pensamento se formava, e a vida na polis cada vez mais é direcionada pela política. E aos poucos, a moral estabelecida pelas narrativas míticas foram sendo construídas pela ética e pelos valores da cidadania grega. O cidadão grego, cada vez mais participativo, não considerava a ideia de não controlar a própria vida. Da polis, os homens livres, na vida da polis, melhor dizendo, os homens livres manifestavam suas posições escolhendo entre iguais o direcionamento das decisões e das ações da cidade e do Estado. Aí é proposto um debate no livro. Para formar, se você estiver estudando em grupos, em pequenos grupos, se não, sozinho você vai trabalhando. O que é mito? Dê exemplo de um mito e faça o seu relato. Olha, já dá para a gente fazer.
O mito obedece um processo de elaboração. Pesquise um mito grego e faça uma análise dos elementos que o compõem. Você vai pegar um mito qualquer grego e vai. E isso é por conta disso, isso deve ser por isso. Isso aqui constitui um medo da sociedade, um controle da sociedade, um medo do povo da época, tá? Apresente as respostas. Aí, no caso, se for em grupo, você vai começar a mostrar isso para as pessoas, tá bom? Isso aqui é muito, muito interessante. Deixa eu ver aqui. Vamos seguindo para organizar o pensamento. Até agora, a gente está percebendo, já estamos aí em 20 e poucos minutos de aula, a gente está percebendo a saída do mito para o começo da análise racional, para poder ser o desenvolvimento da filosofia e da sociedade, principalmente da grega que a gente está falando. Tá? Eu tinha uma meta aqui de fazer um capítulo por vez, mas é muita coisa. Eu vou ver este pensamento aqui, esse texto para a gente falar, vou entrar na filosofia de Fátima, de repente eu pego um texto lá e a gente conclui com ação social, tá bom? E a gente vai construindo com calma para que vale a pena o curso ele ser fortalecido com um pensamento mais robusto. Não adianta colocar tudo de uma vez, tá? Então, no texto da página 18, O Nascimento da Filosofia, diz assim: o nascimento da filosofia pode ser entendido como o surgimento de uma nova ordem do pensamento, complementar ao mito, que era a forma de pensar dos gregos, uma visão de mundo que se formou de um conjunto de narrativas contadas de geração a geração, por séculos, e que transmite aos jovens a experiência dos anciãos. Como narrativas, os mitos falavam de deuses e heróis e de outros tempos, e dessa forma misturavam a sabedoria e os procedimentos práticos do trabalho e da vida com a religião e as crenças mais antigas. Nesse contexto, os mitos eram um modo de pensamento essencial. A vida da comunidade é um universo pleno de riquezas e complexidades que constituía a sua experiência. Enquanto narrativa oral, o mito era um modo de entender o mundo que foi sendo construído a cada nova narração. As crenças que eles transmitiam ajudavam a comunidade a criar uma base de compreensão da realidade e um solo firme de certezas. Olha o hábito, olha a importância da ordem. Eu preciso ter uma certeza para dar uma ordem no meu pensamento. Não posso ser desconstruído toda hora, né? Eu adoro a desconstrução, mas assim, entende a importância para o indivíduo, o ser humano, da ordem desde sempre? Onde é que eu parei aqui? Os mitos apresentavam a religião politeísta, sem doutrina revelada, sem teoria escrita, um sistema religioso sem corpo sacerdotal e sem livro sagrado, apenas concentrada na tradição oral. É isso que se entende, melhor dizendo, por teogonia. Vale salientar que essas narrativas foram sistematizadas no século IX por Homero e por Hesíodo, do século VII a.C. Ao aliar crenças, religião, trabalho, poesia, os mitos traziam um modo que o grego encontrava para expressar sua integração ao cosmos e à vida coletiva. Os gregos, a partir do século V a.C., viveram uma experiência social que modificou a cotidianidade grega, a vivência do espaço público e da cidadania. A cidade constituía-se da união de seus membros, para os quais tudo era comum. O sentimento que ligava os cidadãos entre si era a amizade, a filia, resultado de uma vida compartilhada. Amores, eu vou parar por aqui, que eu acho que a gente teve material demais hoje, podia até ser menos, não sei, mas eu acho importante a gente seguir porque tem muita coisa para se estudar. Então eu preciso colocar e a gente acha um tempinho aí, você vai achar um tempinho, de repente, à noite, pega 1 hora à noite para estudar, mas continua firme nisso. Pelo menos 2 vezes por semana, 3 vezes, porque isso vai mudar a forma de olhar o mundo, cara. É muito importante. Então a gente para a parte do estudo da filosofia clássica, a gente
permeou o que é mito, a construção do pensamento filosófico mais racional. A gente viu uma experiência de mito pela história de Sófocles. A gente começou a passear por outras construções, até o que é teogonia. Tem muito material para se enriquecer o teu repertório de conhecimento, de debate com os teus amigos e para você mesmo, tá? E eu espero que você coloque o resumo no comentário do YouTube. Eu vou entrar agora no livro A Perspectiva do Pensamento Filosófico de Fátima, que são textos menores, dá tempo, e gostaria que você baixasse também gratuitamente, tá? O link vai estar lá na descrição. Fugindo da apresentação, tudo, são vários pensadores da filosofia de Fátima que escreveram textos distintos. E num deles, na página 19, é o pensador de Fátima sobre karma. Que karma sempre associa assim, eu estou com problema no pulmão porque eu fumei no passado. Karma é só coisas ruins. Mas karma é ação. Desculpem. Karma faz parte do movimento, é uma ação. Então, não necessariamente tudo é karma. Mas não necessariamente tudo dependa disso. Tudo vai ser ruim, vai ter uma consequência ruim. Toda essa perspectiva de amarrar o karma a uma coisa ruim vem de um pensamento neurótico, obsessivo-compulsivo, de querer culpar as pessoas e assumir controle sobre seu pensamento. A filosofia de Fátima tem uma construção mais leve sobre isso e acha que a gente está vivendo o melhor que a gente pode viver, pode construir um mundo melhor e pode tirar mais esse peso de responsabilidade do mal que fez o que está fazendo e começar a viver como ser humano. Até porque na filosofia de Fátima a gente entende que o céu é agora. Não é no futuro, é agora. Agora é o céu. Mas, meu Deus, então, mas toda essa coisa maldosa, ruim que está no mundo, como é que eu faço? Então, é porque as pessoas estão no seu inferno particular e transformam a terra no inferno. A maioria das pessoas, de ver o seu céu particular, transforma a terra num céu. Tá? Então, nessa página 19, diz assim: o karma não é punitivo. É uma experiência que envolve responsabilidade e não culpa. Não torna o indivíduo refém das experiências repetidas, mas responsável com o aprendizado ante os erros antes praticados. Achar que karma é sinônimo de cumprimento de pena é desperdiçar energia e tempo na construção de sua liberdade espiritual. É comum associarmos a ideia de karma à punição. No entanto, o karma nada mais é do que uma oportunidade que nos é dada para fazermos diferente. E se em várias vidas cometemos alguns erros, nesta nova não é dado uma nova chance. Precisamos, então, nos desapegar desse conceito de que o karma é um castigo, pois isso só serve para limitar nossa existência e dificultar nossa evolução. Compreender que o karma é, na verdade, uma oportunidade de aprendizagem. Nos permite viver a vida de forma mais leve. Nesse sentido, o karma seria algo positivo, uma vez que permite a todos nós um recomeço. Estamos neste plano para evoluir, e se nos foi dada uma segunda chance, é porque somos merecedores dela. Que saibamos fazer bom uso, que possamos trilhar nosso caminho evolutivo com a certeza de que não estamos sendo punidos, mas sim presenteados a uma nova existência e, consequentemente, a uma nova oportunidade de aprendizado. Essa é uma lição fantástica, porque dá uma leveza ao karma e nos coloca numa perspectiva mais leve. Tudo é culpa, observe bem. As filosofias, religiões, doutrinas, pensamentos que querem colocar tudo como culpa acabam atrasando o ser humano, porque ele não vai fazer com medo de errar. Não vou errar. Gente, você consegue entender uma pessoa que aprende sem errar? Por exemplo, você vai estar engateando, você quer andar. Você imagina um ser humano que para andar não tenha caído? E se você considera cair como errar, logo você está errando. Uma pessoa que mata, sei lá, uma barata, e a barata é responsável por alguma coisa, sei lá, que sei lá, vamos supor que fosse uma coisa ruim. Mas você não tem você não tem esse entendimento, logo você não está errando. Logo, sair desse clima de responsabilidade e punição.
A responsabilidade, a motivação de Fátima é que nós tenhamos conscientização. Ela sempre me falou isso. O tempo da culpa passou. Eis que chega o tempo da conscientização. Eis que chega o tempo da responsabilidade. Ou seja, parem de culpar as pessoas. Assumam suas próprias responsabilidades e tenham consciência daquilo que fazem. Essa é a perspectiva de Fátima. Vocês vão ver com o tempo, deixa eu abrir aqui a parte da ação social. Vocês vão ver com o tempo de que a questão do estudo, tanto da filosofia clássica como o pensamento de Fátima, eles têm tudo a ver. Mas, meu Deus, a gente estudou sobre mito antes e agora está falando sobre karmas. Não vai confundir? Não. A gente muda o pensamento. Na hora que muda o pensamento, a gente respira, a gente muda, não fica com suspesado aquele conhecimento e acaba arregimentando melhor a absorção do conhecimento. Vocês vão ver que fazem todo sentido, tá? Eu vou aqui ver se eu acho. Achei. Então, a proposta de associar hoje, a gente estudou filosofia clássica, estudou uma perspectiva de Fátima, filosófica de Fátima, e agora a gente vai ver uma ação social. A primeira proposta pelos estudiosos da filosofia de Fátima é a visitação a asilo de idosos ou visitação de orfanatos. Você que está estudando só em grupo, avalia comigo. Nada adianta você conhecer se você não age. Você está tendo a oportunidade de ter um conhecimento. Até o final do curso, você vai ter um repertório, uma abertura de conhecimento muito grande, tá? Para essa filosofia de vida e organizado de uma maneira que faça você pleitear o seu espaço no mundo com respeito e com ética. E respeitar mais os seres humanos. Muito bem. Que adianta você ter esse conhecimento e você não ter condições, por exemplo, de fazer uma ação social? Nesta aula de hoje, nós estamos propondo a visitação a um asilo, a um orfanato. Então, você pode muito bem, sozinho ou em grupo, tirar uma vez por mês e ir lá num asilo ou num orfanato. E aí você vai nesse abrigo e você visita, você conversa. Você não precisa levar nada. O que eles estão precisando ali é companhia. Então, você visita, conversa. Ah, mas eu toco um instrumento. Você pode tocar um instrumento. Ah, mas eu tenho amigos que eu posso fazer aqui uma rifa e levar docinhos, lanches, bolo. Leva. Outra coisa que eles gostam muito das visitas que eu faço é filme, música. Um filme da época deles, uma música, um samba antigo, um forró antigo, alguma coisa da sua localidade cultural, eles amam. Mesmo que você não execute, mas que você, como é o nome, você possa colocar lá para eles ouvirem. Uma coisa que eles gostam muito, uma vez eu fiz isso, coloquei um forró no abrigo, aqui no Rio de Janeiro, e fui dançar com as idosas. Então eles gostam muito disso. Tá vendo? Eu estou dando várias ideias. Várias ideias. Então, dentro dessa perspectiva, por que você não faz? Por que você não realiza? Será que você é tão egoísta que você vai ficar assim, não vou, porque se eu for visitar agora o velhinho... Sei que você vai dizer, a gente está numa pandemia, não pode. Tudo bem, passou a pandemia. Não vou porque eu tenho pena, porque eles ficam lembrando essas desculpas esfarrapadas. Cara, vai lá. Uma única senhora, um único senhor, que ter como você uma visita, porque eles passam um duplo luto. Eles têm o filho vivo que deixou eles para morrer lá. Já pensou nisso? Você ser um senhor de idade esquecido pelo teu filho que está vivo. É um duplo luto. E até você começa a repensar como será a sua velhice nessa ação social e você começa a repensar como você quer tratar os seus pais e os seus avós também quando estiverem mais velhos. Então, eles cuidaram de você e merecem o seu cuidado. Então, a proposta de ação social hoje é a visitação a idosos, a visitação a abrigos também, asilos, mais abrigo, né? Abrigo de idosos e abrigo de criança. Coloca aqui quais soluções você daria. Esse curso básico da filosofia de Fátima quer construir o pensamento filosófico racional,
construindo assim debatedores sobre melhoria, gestores na ação social, onde, independente de sua religião, ou onde more, ou condição social, possa fazer algo pelo seu próximo. Hoje, nós entendemos como se constrói esse pensamento de Fátima. Ação social e pensamento, se fosse horizontal, né, pensamento filosófico, tradicional, clássico. E ela vai revestir, revestir, não, vamos... faltou a palavra. Encobrir, vamos envolver essas duas bases com a perspectiva amorosa de Fátima, onde dá uma leveza e uma compreensão. Quem gostado da primeira aula, participe. Todos os que participarem, colocando os seus resumos, até o final do curso, vai ser dado por mim um e-mail e você pode solicitar ali o seu certificado. O Instituto do Estudo da Filosofia de Fátima, que é a Casa de Fátima, vai dar um certificado para você. Você vai se tornar um cidadão muito mais seguro, muito mais amplo na concepção do pensamento. Você vai poder, eu quero ir para uma determinada religião. Você vai, mas a mente aberta, sem estar preso a situações que vão te fazer sofrer. Você vai olhar melhor a sua relação com sua família, com seus amores, na sua relação profissional, na relação social. Então, usando a base, repito, a base do conhecimento filosófico tradicional clássico, a ação social, que é indispensável, e a gente colocar essa roupa linda, essa coisa linda da Fátima. Tem uma coisa da Fátima que é maravilhosa, uma frase que vibra em minha mente até hoje, que a Fátima falou para mim. A nossa... desculpa, ela fala da nossa religião ao outro, e quando ela fala das religiões, ela diz assim: as religiões, meu filho, são janelas para observar o céu. Você pode até trocar de janela para observar melhor. E o céu vai continuar lá do mesmo jeito. Daí, eu trago a vocês essa perspectiva porque o que é verdade? Existe verdade absoluta? Estamos na ordem do pensamento que nós estudamos. A nossa ordem é uma verdade que machuca as pessoas. Que verdade é essa que diz que 1000 vão cair de um lado, 10.000 do outro, e você vai se tornar vitorioso? Quer dizer, que Deus é esse que se vinga, que mata? Você vai criar um filho para matar teu filho? Não faz sentido. Esse Deus punitivo, esse Deus rancoroso, esse Deus invejoso, esse Deus vingativo, é só uma representação do homem. O que nos chega a entender, nos faz entender, que o pensamento que o homem é a imagem e semelhança de Deus não é verdade. Mas Deus é a imagem e semelhança do homem, que o recria o tempo todo. Não digo com isso que Deus não exista, porque a gente não pode provar que ele não existe, como a gente não pode provar que ele existe. Eu acredito nessa imanência de Deus em nós. Mas Deus também, ele estará em mim quando eu cuido do outro. Estará no outro quando eu cuido de mim. E vai perpassar em nós dois, quando o amor e o respeito nos cuidarem. Então, o tempo todo a gente está criando um Deus para representar aquilo que nos impossibilita de ter como ditadura ou pensamento para mandar nas pessoas. Espero que tenham gostado, tá? Coloquem aqui os seus resumos, seus pensamentos. Eu sou Fernando Ben e essa foi a primeira aula do curso básico da Filosofia de Fátima.